Olá, essa é mais uma edição do meu podcast, o Tulices. Está disponível no YouTube, no Substack e também no Spotify. Hoje vamos falar de um tema polêmico. A Natália me deu a ideia de falar sobre vegetarianismo. Porém, a Natália, ela é uma pessoa boa e ela queria algo mais engraçado sobre ser vegetariano, ir num lugar e todo mundo decidir comer a sua comida. E o que você não come está lá sobrando, mas é exatamente o que você come, geralmente coisas com queijo, o pessoal vai lá e detona. Mas eu não sou uma pessoa boa, e aí a gente gosta de falar de um tema que eu acho, sinceramente, que causa mais revolta que falar de política, falar de religião, falar de transar de meia ou futebol. Então, se você quer saber aqui um pouquinho do que eu preparei, vem comigo, porque o texto tá legal. Bora lá. Uma pesquisa Ibope de 2018 indicou que 14% da população brasileira se declara como vegetariana. Agora, mais recente, uma pesquisa do Datafolha indicou que 7% da população brasileira se declara vegana. Você sabe qual que é a diferença? O vegetariano, ele não come carne, mas consome ovo, leite e outros derivados animais. Já o vegano, ele não consome absolutamente nada de origem animal. Porque é muito difícil. Imagina, você está em Belo Horizonte, você não vai comer queijo. É foda, né? Vai ficar sem pão de queijo, vai ficar sem pizza. É complicado. Por isso que eu nunca virei vegano. Em 2013, eu decidi parar de comer carne. Dependendo da pessoa e do meu humor, eu conto duas histórias diferentes para explicar por que adotei esse estilo de vida. A versão engraçada é que eu prometi parar de comer McFish se o Galo ganhasse a Libertadores. A maioria das pessoas fica incrédula com aquela expressão que somente os desprovidos de entender o amor de verdade conseguem ter. A versão oficial é que depois de assistir a um documentário chamado Blackfish, sobre as baleias do SeaWorld e seu dever cívico de assassinar os responsáveis por transformar seu cativeiro em espetáculo, eu fiquei muito impactado e até tatuei uma baleia no meu antebraço, né? Exatamente na época que eu parei de comer carne, essa baleia aqui. Você está vendo pelo Spotify, você também pode ver o vídeo, porque tem vídeo e eu estou fazendo na gravação na mão mesmo, então desculpa se ficar tremendo aí. É, eu conto qualquer uma dessas histórias porque eu aprendi que nessa pauta o que incomoda não é a minha dieta, é o desconforto que ela causa em quem nunca parou para pensar no próprio prato. Até porque a gente ainda é socialmente aceito fazer piada com o estilo de vida dos outros, especialmente quando é diferente do seu. Depois de 15 anos, aprendi a criar silêncios incômodos, antes aliviados com sorrisos que não existem mais. Sempre que me perguntavam, nem peixe? Peixe é verdura, por acaso, abençoado? Né? Particularmente, eu não acredito em limite para piada. Qualquer coisa pode ser engraçada. E aí você também precisa ter responsabilidade de lidar com as consequências daquilo que você fala. O problema é quando tentam te diminuir em comentários disfarçados de piadas. E aí, se você devolve a brincadeira, vão te chamar de radical. É tipo quando alguém fala, vegetariano é aquela pessoa que olha para um churrasco e reclama de quantas vidas de alface foram extintas por causa daquela farofinha. E aí, se você responde carnívoro, é aquele sujeito que julga vegetariano como se fosse uma seita, mas passa o sábado inteiro lambendo osso e justificando como instinto primitivo. Mano, seu maior instinto primitivo hoje é pedir iFood e fugir de lavar a louça, né? Não tem jeito. Nesse assunto, é necessário muito controle para não falar tudo o que penso e correr o risco de ser igual a todo extremista defendendo a sua causa ou crença. Nada contra discutir e conversar com quem não está no jogo do deboche gratuito.
E também nada contra conversar com aquelas pessoas que não repetem as mesmas piadas do tio do pavê enquanto te oferece um pedaço de bicho morto no prato. Tanto o Michel, personagem do Edifício Alvorada, quanto o Tiago, protagonista do Almoço de Natal, são personagens vegetarianos. Esse é um tema recorrente em tudo que eu escrevo e eu não ligo de criar personagens extremistas, embora eles não sejam extremistas. Assim como o terrorismo revolucionário é uma esperança em uma batalha após a outra, filme novo do Paul Thomas Anderson, que inclusive, fazendo um parênteses, eu indico fortemente aqui no link, né, do texto completo, vocês vão ver que eu coloquei aonde vocês podem ler a análise completa e também ver o ranking, né, do que eu coloquei ali como os melhores filmes do ano até agora. Vale muito a pena assistir esse filme e tem alguma coisa incomodando meu nariz. É tipo um tique que acontece sempre que eu tô gravando um vídeo. Meu nariz começa a coçar. É foda, cara. Aí vocês estão vendo eu esfregando o nariz, é complicado. Mas enfim, assim como o terrorismo revolucionário é uma esperança em uma batalha após a outra, uso a literatura como veículo para tentar criar mais consciência nas pessoas. Ou só deixar os sócios da Friboi muito irritados. Uns 7, 8 anos atrás, inventei uma estratégia para gerar desconforto inconsciente. Eu não uso mais a palavra carnívoro. Simplesmente é não vegetariano. Parece que o jogo mudou, não é mesmo? É gostoso quando você prova do mesmo prato que serve para os não cristãos, não brancos ou não héteros. Não ser o padrão é desconfortável, né? É uma estratégia passiva-agressiva, eu sei, mas é sutil e incomoda. Se depois de 15 anos ainda acha engraçado se eu perguntar, né, se eu como peixe, tudo bem, eu vou rir. E não vou rir da piada, na verdade, mas da naturalidade com que você ainda mastiga cadáveres. Bom apetite!